Olá aquaponista, seja bem-vindo ao canal Aquahome, Aquaponia Familiar. No vídeo de hoje a gente vai dar início ao processo de modificação dessa área externa à estufa. Se você viu o primeiro vídeo, lembra que eu disse que aqui a gente vai implementar um sistema de aquaponia no futuro para ampliar o sistema da estufa, com o objetivo de produzir frutíferas e legumes que dependam de polinização, em razão da estufa ser fechada e a gente não ter polinização ali dentro. Então essa ideia e esse projeto está de pé, mas é um projeto futuro, não é para agora. Só que também eu não quero deixar esse espaço improdutivo, esse espaço vazio enquanto a gente trabalha a aquaponia na estufa. Então o que eu vou fazer? Nessa área inicial, a ideia é colocar 2 camas de cultivo, utilizando aqueles coxos bovinos que eu mostrei aí num vídeo anterior, com argila expandida, para a gente já ter alguma frutífera e algum legume integrado no sistema de aquaponia da estufa. Então isso ficará aqui no início. Em toda essa lateral da estufa, que tem aproximadamente 8 metros, naquela área de baixo do muro, onde está areia, a ideia é fazer uma horta elevada, uma horta tradicional, com terra. Aí eu vou utilizar aquelas caixas de isopor que eu também mostrei aí num vídeo anterior para a gente fazer um plantio em terra. Mas com qual objetivo se a gente já vai ter a horta na estufa em aquaponia? O objetivo principal é ter a possibilidade de algum cultivo que eventualmente não dê certo na aquaponia, a gente poder produzir aqui fora. Produzir também da mesma forma que o sistema futuro de aquaponia, produzir alguma frutífera, algum legume que dependa de polinização e também fazer testes. A ideia é plantar uma mesma planta no sistema aquapônico e no sistema tradicional, para poder fazer uma espécie de comparação, ver como ela se sai em ambos os sistemas, tendo a mesma origem, a mesma semente, o mesmo processo de germinação, apenas o cultivo em substrato, em base diferente. Esse também é o objetivo. Nesse lado mais à esquerda, paralelo a esse pé de romã, a gente vai plantar mais frutíferas, algumas em vasos e outras no chão, frutíferas de pequeno porte. Então nesse vídeo eu vou iniciar o processo de construção montando uma espaldeira. Espaldeira é uma estrutura para cultivo de uva, principalmente, pode também cultivar chuchu, maracujá ou outras plantas trepadeiras, num formato como se fosse de cerca. A uva, tradicionalmente, ela é cultivada no sistema que, se eu não me engano, chama de lapada, que é aquele sistema que se coloca os palanques formando um retângulo, e aí o cultivo da uva se dá de forma horizontal. Esse seria o sistema, pelo menos aqui no sul do país, mais utilizado, mais tradicional. O sistema que eu vou fazer aqui, basicamente, se resume a colocar esses palanques como se fossem mourões de cerca, tá? A gente vai fechar o terreno aqui com 12 metros com esses palanques. Esses palanques eu comprei em ferro velho, dá pra ver que eles possuem vários furos. Se eu não me engano, essa madeira é cerne de angico. Ela era utilizada como travessas em postes antigos, principalmente no meio rural. Paguei R$35 cada palanque desse. Então eu vou utilizar eles, montar eles aqui como se fossem mourões de cerca. E utilizando essa própria furação que já tem no palanque, eu vou passar arame para fazer uma espécie de cerca que é a nossa espaldeira, onde a gente vai produzir principalmente uva e maracujá, chuchu e outros tipos de plantas que precisam desse tutoramento. Então acompanhe aí que a gente vai iniciar esse processo de montagem. Terminei de cavar os buracos, utilizei essa cavadeira articulada, fiz o buraco com 40 centímetros de profundidade. Os palanques aí tem 2,40, então a ideia seria enterrar 40 e deixar 2 metros para cima da terra. No início aqui deixei 1,20 m para fazer um portão. E lá em cima, do outro lado, 60 centímetros, 70 na verdade, para fazer o outro portão, se for necessário. Deixei espaçado 2 metros entre buracos. Agora o próximo passo é fixar os palanques aí na horizontal. Terminei de fixar os mourões. Deixei passar aí uns dias com chuva para dar uma fixada no solo. Ficaram espaçados aí 2 metros, um espaço de 1,20 m lá embaixo e de 80 aqui do lado de cima para fazer os portões. Eles ficaram todos uma altura do solo de 2 metros, então eles não estão nivelados na parte de cima. Eles vão ficando mais baixos conforme a altura do terreno. Próximo passo eu vou fazer agora a fixação dos arames. Vou utilizar esse arame mais grosso, tem um pouco dele, depois esse um pouco mais fino. Vou fixar com esses parafusos com gancho e de um lado pôr o esticador, para ficar mais fácil de puxar e deixar o arame puxado, reto. Vou fazer um aqui e eu volto mostrando. Finalizei a colocação dos arames, coloquei esse gancho aqui, furei com a broca número 4, coloquei os ganchos, o esticador e puxei. Lá do outro lado não tem o esticador, é só o gancho, então ficou dessa forma aí, 7 arames, espaçamento entre eles aí aproximadamente 20 a 25 centímetros. Vai servir também como cerca para separar o nosso sistema aqui do restante da residência.
Não coloquei portões ainda, vou fazer em seguida. Aqui são os ganchos nesse outro lado. Esse primeiro que eu acabei puxando um pouco mais, ele cedeu. Aí os demais não ficou tão esticado, para não ter esse risco. Aqui eu iniciei o processo de plantação do nosso primeiro pé de uva. Fiz a cova. Vou plantar esse pé aqui. Na verdade ele não é uma uva enxertada, ele é um cavalo, ou porta-enxerto, como o pessoal chama. Em alguns locais é o pé macho. Então a gente vai plantar ele para depois fazer um enxerto aéreo. Eu devo comprar também mais uma planta já enxertada para plantar aqui, ficar a princípio com 2 pés. Comecei a preparação da terra. Nesse caso a gente usou só o que tinha aqui. 60% de terra aproximadamente, terra comum, dá para ver que ela está bem vermelha ainda. Coloquei uns 20% de esterco de galinha, um esterco industrializado, acho que dá para ver essas bolinhas pretas menores, e uns 20% de humus de minhoca, que é essa matéria orgânica aqui mais preta, e calcário. Essa terra vai descansar aí por aproximadamente uns 30 dias, a cova aqui da mesma forma. Fim desse prazo aí a gente vai fazer a plantação do nosso porta-enxerto de uva. Plantei de uva na espaldeira, deu 30 dias aproximadamente de quando eu preparei o terreno, aí preparei o solo. Plantei ele aqui, vamos ver se agora ele se desenvolve. Está bem feinho porque estava num vaso muito pequenininho, já há bastante tempo, mais do que deveria. Vamos ver se agora ele desenvolve. Tive que eliminar uma parte do pé de romã, ficou só essa parte interna aqui. A parte que ficava para fora da espaldeira que eu eliminei. Agora eu consigo cuidar melhor dele. Aqui estou preparando já alguns vasos para plantar. Aqui plantei uma muda de caramuela. Está assim sem folha porque o coelho comeu todas elas. Vamos ter que cuidar aqui, fazer uma telinha, algo para que ele não coma. Ou prender o coelho. E aqui eu já deixei uns chuchu que já estão em processo de brotação para a gente plantar. Cheguei a plantar também sementes de maracujá, mas não nasceram as que eu plantei. O vídeo de hoje era isso. Grande abraço e até o próximo.